Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicocomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de análise com maior credibilidade e acertos em análises do YouTube. E para você colocar em prática aquilo que eu faço aqui nas análises, eu aconselho você dar o seu primeiro passo, sair como um espectador e entrar essa jornada para você se tornar um analista e colocar a tua vida em análise, os seus amigos, os seus negócios, os seus clientes. Você pode usar nas mais variadas anamneses, contratações, enfim, é muito amplo onde você pode colocar em prática as análises psicocomportamentais da linguagem silenciosa. E para isso, você acessa nãomintapramim.com.br. A qualquer momento, vai lá e dê uma olhadinha no seu primeiro passo e conheça a jornada do Não Minta Pra Mim. E hoje vamos analisar quem? Muitas pessoas me pediram para analisar aquele caso que aconteceu, aquela batida de carros que aconteceu entre uma Porsche e um motorista de aplicativo. Na Porsche estava Fernando Sastre de Andrade Filho e o motorista de aplicativo, o senhor Ornaldo da Silva Viana. Para quem não sabe, ou para quem estava fora do Brasil, enfim, muitas pessoas assistem esse canal nos mais variados rincões desse mundão. Inclusive, dia 7 eu estarei em Londres. Para saber mais detalhes, é só ir lá no Instagram e digitar em qualquer post, você digitar Londres, comentar Londres, aí você vai ficar sabendo. Dia 7 agora de junho, congresso em Londres. Então, várias pessoas do mundo inteiro assistem esse canal e eu vou te dar aí um popurrí do que aconteceu. Fernando, ele bate na traseira do carro do Ornaldo e esse vem a falecer quase que imediatamente. Ele foi socorrido, mas não aguentou os ferimentos e morreu. Aí o Fernando está sendo agora, acho que agora, nesse exato momento, ele já está até preso, mas ele meio que escapuliu ali na cena do crime. Aí depois os advogados estavam o protegendo para ver se ele se entregava ou não. Saiu depois ali uma ordem judicial de prisão, uma prisão preventiva, e ele também demorou um pouco ali para se entregar, se entregou e me parece que no momento dessa gravação ele está esperando o seu julgamento preso, porque foi uma comoção nacional, Muitas pessoas falando, porque ele tem grana, olha aí, se fosse outra pessoa, se fosse numa outra situação, ele estaria preso, mas como é de alta classe, dirigindo um carro de mais de R$1 milhão, 1,3 milhões aí de reais, ele está livre. E aí realmente a pressão foi muito grande, porque dava aquela sensação para a população de impunidade, Você tirar a vida de uma pessoa, mesmo que você não tenha saído de casa com essa intenção, mas o resultado foi esse. Para as pessoas que perderam o seu Ornaldo, eles querem justiça. Para as pessoas que são do lado ali do Fernando, seus familiares, a sua mãe, eles querem tentar tirar esse peso das costas dele o mais possível, rapidamente, Tanto é que no final eu vou falar uma célebre frase de um jurista que falou para mim o que é a justiça. Depois que eu ouvi isso, eu comecei a olhar com outros olhos até uma situação dessa aqui. Mas eu não gosto de chamar isso de acidente, porque acidente é algo que está tudo normal, está tudo correndo bem, e algo anormal, algo extraordinário do ordinário acontece. Então, por exemplo, num caso de automóveis, estoura um pneu, o freio falha, eu erro uma mão, eu entro numa contramão sem perceber que acontece, eu avanço um sinal, um semáforo porque eu me confundi ali, um lusco-fusco ali, o sol me atrapalha. Quem aqui já não teve aquela situação do lusco-fusco ali, depois você vê a pessoa logo em cima, ou o carro da frente, porque dá aquele apagão momentâneo, ou quando você entra num túnel, quando você sai, enfim, isso são coisas que acontecem e são extraordinárias. Agora, quando você assume alta velocidade, peripécias, quando você assume que você está usando aquele veículo fora das condições aos quais a pista, o local foi criado, você está assumindo que você é, no mínimo, irresponsável, que é o que aconteceu. Isso não tem como tapar o sol com a peneira. O Fernando, vai vendo, vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho. O acidente aconteceu na madrugada do dia 1º de abril, o dia da mentira, No domingo, dia 1º de abril. Mas todo o lance do dia anterior é que culminou
nessa batida de carro. Por quê? De manhã ele pega a estrada para comprar carne. Então ele decide comprar carne num açougue fora de São Paulo. Pegou a estrada para comprar carne. Por que será? Mas enfim, né? De repente ele gosta muito especificamente daquele açougue. Aí na volta ele vai lá na casa do sogro e também fala: sogro, vamos dar um rolezinho na Ayrton Senna? Não era para andar nas ruas do bairro, era para ir na Ayrton Senna. Por que será que eles foram na Ayrton Senna? Aí voltando da Ayrton Senna, ele decide ir no restaurante ali no Tatuapé também, junto com a namorada e mais um casal de amigos. E eles ficam ali, e aí a conta vem ali, tem várias bebidas e tudo mais. Ele alega que não bebeu, o amigo diz em depoimento que sim, que todo mundo bebeu, e aí ele bebe. E aí a galera já não tá tão feliz assim, as meninas vão para um carro em separado e vai um garoto junto com ele, e essa depois também vai se repetir, essa ordem. As meninas não queriam se arriscar, ou ele queria mostrar a potência do carro pro amigo, ou qual que era essa? Ele não queria ficar com a namorada, ele queria ficar com o amigo? Qual que era essa dinâmica? E aí eles vão jogar pôquer, então você vê, desde manhã, passa o dia pra cá, pra lá, dirigindo pra cá e pra cá, vai pra um lugar, vai pra outro, volta do pôquer e ainda decidem acho que ir para casa para jogar bilhar. Aí é nessa hora, poucos minutos depois, poucos instantes depois, ali parece-me que é na Salim Maluf, que é uma avenida aqui em São Paulo, onde você pode andar a 60 por hora, é o máximo que você pode andar. Ele bate na traseira do Ornaldo, pelo que dizem aí, a mais de 130 por hora, 140 por hora, ocasionando a morte do seu Ornaldo, motorista de aplicativo. Ou seja, tudo isso já está filmado, já está ali nos inquéritos e tudo mais. Cabe agora os advogados tentarem atenuar o que aconteceu, porque não tem como você mudar a história, mas você tem como tentar atenuar, puxando ali alguns artigos ou a lei usada a favor da lei, ou a favor da justiça, ou contra a justiça, cada um que vai olhar para isso. Mas eu tenho uma frase célebre de um jurista que foi até um mentorado meu, e ele disse, e eu carrego isso comigo, que deu até um pouco de paz de espírito quando eu ouvi isso. Mas eu só no final eu vou falar isso para você. E aí nós vamos analisar a primeira vez que ele dá uma entrevista, porque até então parecia até que ele estava meio que se escondendo, ninguém sabia exatamente onde ele estava, entregava, não entregava, como é que não é. Aí expediu ali o mandado de prisão preventiva, porque a situação nas redes sociais está ficando muito pesada ali, as pessoas dizendo, e aí? E cadê? O cara morreu, no mínimo vai ficar preso, ou vai deixar ele solto, é porque tem grana, se fosse uma outra situação ele estaria preso e tal. Criou-se mesmo uma sensação de impunidade, até porque pelas reações que vazaram na internet, até no momento ali dos resgates ali das câmeras dos policiais, e é isso que a gente vai analisar, não só a entrevista, como trechos ali das câmeras do policial. E lembrando, como é um material nativo de televisão, a gente vai distorcer, vai colocar marca d'água, vai ter que talvez aumentar a velocidade para que a gente consiga subir no YouTube, senão o YouTube não deixa. Quando é nativo de televisão, o material, a gente tem que fazer uma transformação para entrar como um artigo novo aqui no YouTube, beleza? Dito isso, beba água, beba muita água. E taca-lhe play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você gosta desse tipo de análise psicomportamental com foco na linguagem silenciosa, não é somente microexpressões ou o corpo, mas é a narrativa, é toda a construção da linguística, da comunicação, do rito da mensagem, que vai ter uma influência enorme nesse caso, e vocês vão perceber logo de cara. Eu não sei se nesse trecho eu vou mostrar, senão eu explico para vocês também, mas linguagem silenciosa não é somente músculos mexendo, é muito mais do que isso. E aí, o que você vai precisar fazer para receber esse tipo de material? 4 coisas. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, o YouTube muitas vezes tira a tua inscrição. Inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações. O que é isso, Ricardo? Aperte o sininho. Antes, você recebia os novos vídeos e os vídeos mais relevantes quando você se inscrevia no canal, quando você apertava as habilitações. Agora, depois de 1,5 milhão de pessoas, você precisa se tornar relevante para o YouTube. Como é que eu faço isso, Ricardo? Como é que você deixa rastro? Como
como é que você deixa a sua existência aqui no canal. Dê like nesse vídeo, ou seja, uma ação sua para dizer que você tá vivo, né? Dê like nesse vídeo, todos os outros que você assistir no canal, e também comente alguma coisa. Feito isso algumas vezes, pode ter certeza que o YouTube vai priorizar os envios e as notificações para você. Agora eu vou botar aqui o meu óculos e vamos ver o que tem a dizer Fernando Sastre de Andrade Filho. E taca ali play. E lá, a gente chega. Ah, tá dizendo que eles foram lá no restaurante. Então esse é o Fernando. Você vê que ele tá lembrando da cena, ele tá olhando pro lado esquerdo dele. Eu já vi essa fita antes. Fita é ótima, é coisa de velho, né? Essas imagens, e percebe-se que ele é no padrão das trajetórias oculares. Então ele tá lembrando ali da situação do restaurante. Só que uma coisa que me chamou a atenção, ele vai muito para uma lembrança auditiva. Será que é uma lembrança do que falaram para ele se lembrar? Por que ele sempre vai para uma lembrança auditiva? E lembrando que os advogados estão na frente dele, meio que à direita dele, né? E muitas vezes ele vai olhar, ele vai cruzar os olhos para os dois advogados que muito provavelmente estão instruindo ele a fala, não fala, isso sim, isso não, enfim, provavelmente, né? Até um momento ele fala, não fala nada não, porque você tem aí um habeas corpus, sei lá, uma coisa para se manter calado, não falar sobre o assunto. Vamos lá. Chega, pede aperitivos, às vezes. É engraçado quando falam aperitivo, você vê que a qualidade da voz até tá... Aperitivos! Quer ver? Vamos ver de novo? Vamos lá. A gente chega, pede aperitivos. Deu uma tremoladinha nessa voz. Pena que talvez vocês não percebam. Aí vocês procurem o original desse aqui, mas dá uma tremidinha aqui na voz. Bandeira vermelha. As bebidas que tiver. A conta foi divulgada. Na comanda estão listados 8 drinks. Caraca, 8 drinks. Estavam em 4, 2 drinks para cada um. À base de whisky, uma caipirinha de vodka e 2 águas. Caramba. Eu tomei água, eu pedi água. Eu tomei água, eu pedi água, fala 2 vezes. Tá, vamos lá. Lá por umas 11 da noite, o restaurante estava fechando. E aí eu... Então eles ficaram no restaurante até ele fechar. Foi quando eles falaram, então vamos para outro lugar. Lembrando que ele dirigiu o dia inteiro ali, né? Desde manhã ele estava na atividade ali. Fala assim, olha, a gente pode ir no poker. Fez um agregador de tempo, falou do poker. Tá aberto. Então aí a gente ficamos lá, jogamos, eu ganhei. Engraçado isso, né? Eu ganhei. E aí a gente vai embora, só que aí a gente decidiu Aí a gente vai embora, ele olha mais pro lúdico. que a gente ia pra minha casa. Essas imagens são da saída da casa de poker. Ou seja, então ele vai jantar, fica bastante tempo no restaurante, depois eles vão para uma casa de pôquer, ele fica um tempo lá na casa de pôquer e depois eles vão para casa que ele queria continuar à noite. Aí você percebe que parece que há um embate, a gente pode ver até na postura ali, na linguagem corporal, que a menina ela é mais ríspida, ela aponta, ela vai para frente e parece que há realmente ali uma discussão. Quer ver? O casal de amigos disse à polícia que nesse momento... Ele tá fazendo meio que assim, abrindo os braços, dizendo, sabe, tipo... E a menina... Fernando e a namorada. Aponta, se afasta, uma posição de embate, não uma posição, né, na proxêmica diz muito isso, não é uma posição íntima, é uma posição mais impessoal. Para uma namorada, isso parece que ela tá tipo, né, eu não estou tão próxima de você. Giovana, discutem. Bem típico, né, de isso aqui, gente... E os meninos já viram muito essa cena, né? Apontando de cima para baixo. Que ela não quer que ele dirija sob efeito de álcool. O amigo Marcos, então, decide entrar... E aí o Marcos parece que é o que vai falar que sim, que ele bebeu. Ele disse que não bebeu, o amigo disse que bebeu. Vamos lá. Pote no lugar da Giovana. Só que de acordo com o Fernando, essa troca de lugares, homens no carro da frente, mulheres no carro de trás, foi por outro motivo. Mas que motivo, né? Qual o motivo? O motivo não foi dado. Uma coisa é certa, as meninas não queriam estar no carro. Por que a namorada não quis ficar com o namorado? Elas queriam talvez trocar ideia entre elas duas e eles dois ali. Mais ainda do que eles passaram a noite inteira ali trocando ideia. Ele gostaria de mostrar a potência do carro, como ele mostrou para o sogro de dia, né? Ele foi mostrar o carro, foi para Ayrton Senna mostrar o carro. Ele não foi no estacionamento do Carrefour, né? Ele não foi na Praça Silva Romero. Ele foi na Ayrton Senna mostrar o carro. Então a gente já sabe que o menino agora poderia estar querendo ver a potência do carro também. Vamos lá. E já tinha acontecido também no trecho anterior, quando eles foram do restaurante do poker. Quando a gente vai pro poker, o Marcos já vai comigo, no carro do meu pai, porque ele queria conhecer o carro também. Conhecer o carro. Marcos é Marcos. Conhecer o carro que é por dentro, tal. Como é que você conhece um Porsche Carrera GT ou GTS, não sei. Os Vinícius Machado Rocha, amigo de infância de Fernando. As namoradas deles, Juliana e Giovana, vão em outro carro. Minutos depois... E aí acontece isso daí. Ele bate na traseira, indo inclusive na pista de mais baixa rodagem ainda, né? Que é a pista mais próxima ali da guia, né? Da calçada. Acontece um acidente.
Caramba, às 2h30 da manhã. Direto do poker pra casa. Marcos Vinícius, que viajava ao lado de Fernando, ficou muito ferido. Quebrou costelas, teve edema pulmonar e precisou retirar o baço. Eita, ou seja, a batida foi violenta, né? Chegou a voltar pra casa, mas essa semana foi novamente internado. Neste vídeo de uma das câmeras corporais dos PMs que atenderam à ocorrência, Fernando e a mãe, Daniela, são vistos deixando o lugar do acidente. Ou seja, a mãe dele aparece lá, acho que ele, como ele mora no Tatuapé, ela apareceu rapidamente lá. Não, pega ele. Aí acho que a policial fala, não, pega ele, como assim eles estão indo embora? Como é que é? O que causou ali a batida tá indo embora. Oxi, onde ele vai? Risada da batida. E ela vai levando o filho embora, né? Daniela tinha ido ao local ver o filho. E aí ela alega algo bem interessante, bem importante. Só que não acontece depois na sequência o que ela alega. Vamos ver o que ela alega? O senhor era o condutor do carro? É, porque acho que ele não falou nada ainda. Você que era o condutor do carro, precisa pegar ali o que está acontecendo. E engraçado que há um afastamento total da realidade, né? Um cara acabou de bater em outro carro, o amigo ficou todo ferido, né? Parece que precisaram resgatá-lo ali, porque estourou os airbags, o cara devia estar muito mal, ele até perdeu um baço, então muito provavelmente ele estava precisando de ajuda. O outro, muito provavelmente também, estava ali já desacordado, ou agonizando pelas dores, pelo impacto, ou desacordou. E tá tudo bem, minha mãe vai me levar embora daqui, né? Vamos lá. Estão ali meio saindo de fininho, né? E ele ainda fala, o repórter, vocês estão saindo de fininho dele. E era que vocês estavam tentando ir embora. Não, na verdade o que aconteceu foi que É engraçado que ele tá olhando, fazendo um contato visual ali com o pessoal dos advogados dele, né? a minha mãe, ela tava me socorrendo, né? Tava socorrendo. Então, legítimo, né? É uma argumentação legítima. Mas vamos ver o desenrolar. Os PMs anotam os dados do jovem e a versão dele pro E acidente. ele tá apático, né, cara? Ele tá totalmente apático do que tá acontecendo. Tava saindo com o Marcos, a gente tava indo pra casa. Isso eu acho que é muito provavelmente a policial que está perguntando, mas olha a inconsistência de toda a cena. Há uma preocupação generalizada? Há uma preocupação pelo que acabou de acontecer? Não, ela continua olhando para baixo, sem um tipo, cara, mas o que aconteceu, filho? Conta aí. Porra, o negócio foi traumático. Não, ela continua olhando para baixo. Não muda nenhuma expressão, não muda nada, não há um respirar mais ofegante. Ele olha pra mãe, inclusive, né? Vamos ver de novo isso aqui, ó. E aí aconteceu um acidente horrível. E aí ele busca o contato visual com a mãe, né? Ó, e aí aconteceu um acidente horrível. E faz o contato visual, parece que ele tá até pedindo uma aprovação ali do que foi dito. E ele continua buscando o contato visual com a mãe, não vem o contato visual. A mãe quer levar o filho com E a mãe tá de saco cheio, né? urgência para exames. Se ele tiver batido na cabeça, cada minuto conta. Tá, guardem essa frase. Se ele tiver batido a cabeça, cada minuto conta. Guardem essa frase. Vamos lá. Então, os dois são dispensados. Ele tá com medo e ela tá meio que triste. Deixa eu levar ele pra qual hospital? Ó, vou levar pro São Luís. Pro São Luís. São Luís. A gente permaneceu ali no local por mais de Porque o São Luís é ali perto, tem um São Luís ali no Tatuapé. uma hora e meia, não consigo me recordar. E é interessante que quando ele vai contando toda essa história, não há um relembrar, não há um ato de tragédia do que aconteceu. Cara, eu ocasionei a morte de uma pessoa. Mesmo se foi sem querer, eu ocasionei a morte de uma pessoa. Uma história findou-se ali. Uma família vai viver com essa chaga pelo resto da vida. E ele tá impávido colosso, tá descolado da realidade, inclusive aqui. Vamos lá. Recordar, mas ficou bastante tempo ali. Fizemos as contas. Fernando ficou 40 minutos na cena. De 2h29, horário do acidente, até 3h09, hora indicada na câmera corporal. E aí o Fernando tá meio apático e a mãe, vamos, Fernando! Aí o socorrista tá dizendo, tá, e o cara do poste? Não, a família levou. Ah, legal, levou. Tava com preocupação ali, não ficou esperando. Vou levar pro hospital. Uma ligação muito válida. Mas em vez de ir ao hospital como tinham dito pra polícia, Fernando e a mãe foram pra casa. Medo. Só que eles foram pra casa, eles não foram pro hospital. Por que vocês não vão pro hospital? Pois é, por que vocês não vão? Porque se cada minuto conta. O que é agregador de tempo, vai pro diálogo interno. Agora olhem em relação até onde estão os advogados ali. A minha mãe, ela passa em casa pra eu pegar minha carteirinha. Minha mãe passa em casa para pegar a carteirinha. Realmente, se você tá preocupado com que cada minuto conta, você vai atrás de um ato burocrático para pegar a carteirinha, sendo que a carteirinha esses hospitais conseguem buscar no próprio sistema, ou dá entrada no meu filho, toma meu cartão de crédito aqui como um calção, e agora eu vou buscar a carteirinha, mas primeiro veja se meu filho tá bem, aí depois... Não, aí meu filho, cada minuto conta, mas eu vou passar em casa para pegar a carteirinha. Linguagem silenciosa tem vários aspectos. Uma delas é a narrativa. Cara,
Não, os advogados vão ter um sério problema aí, né? Que se essa foi a desculpa, né? De tipo, não, fala que você passou em casa pra pegar a carteirinha, cada minuto conta, né? Se ele bateu a cabeça, cada minuto conta. Você acha mesmo que se eu estiver socorrendo alguém, eu vou estar preocupado com a carteirinha ou com a vida da pessoa? Você pode depois mudar a entrada facilmente. Você faz ali alguma coisa calção, você entra pela emergência, eu tenho o convênio, esse é o nome, esse é o CPF, pode buscar no sistema e se vocês não encontrarem, eu trago aqui a carteirinha enquanto você socorre, porque cada minuto conta. Não é isso? Palavras da própria mãe. Vamos lá. Do convênio. Quando eu chego em casa, eu tenho um autodescontrole, fico muito nervoso com tudo aquilo que tá. Aí ele tem um autodescontrole, fica muito nervoso, pode ser algo neurológico, ele pode ter batido a cabeça e aí ela me dá um remédio. Aí a mãe medica ele, ou seja, tava indo pro hospital porque cada minuto conta, aí ela automedica ali o rapaz. E aí eu apago. Aí ele apaga, que inclusive é preocupante, porque quando você bate a cabeça e apaga, você pode estar sofrendo ali várias situações neurológicas que podem levar você a óbito, inclusive. Ou no mínimo ter sequelas profundas. Cada minuto conta. Mas aí tá tudo bem. E aí ele dorme o sono dos justos. E faz uma expressão de incapacidade, vergonha, incompreensão. Nem ele acredita nessa história, né? A boquinha dele de incapacidade. Vergonha, incompreensão. Segundo a perícia, ao bater no carro do senhor Ronaldo, o poste de Fernando, avaliado em R$1.300.000, estava a quase 115 km. Caraca! Então, no momento da batida, a perícia diz que ele estava provavelmente aí a 115 km por hora. Mas uma outra cena, assim, um pouquinho antes, ele estava quase a 160 km por hora. Vamos ver? Por hora. Momentos antes do choque, chegou a correr ainda mais, 156 km. Quase 160... 160 km por hora nessa via é de uma altíssima irresponsabilidade. Altíssima irresponsabilidade. E olha que eu gosto de tocar, eu gosto de dirigir, mas, cara, 160 km por hora numa rodovia livre já não é uma situação confortável. Qualquer lombadinha, qualquer coisa que entre na tua frente, um bicho, algo ali, algo que se desprenda de outros carros, não dá para você fazer nada. Tanto é que quando você percebe alguma coisa, o ato de você começar a frear, até frear, são centenas de metros. São centenas de metros. Que muito provavelmente foi o que aconteceu, né? Porque, imagina, uma pista que é para 60 km por hora, eu estou quase 160 km por hora, não é um acidente, é uma escolha. Isso é uma escolha. Vamos lá. Por hora. Já o Sandero rodava abaixo de 40 por hora. Que é o que era permitido ali, até 60 km por hora, numa via marginal, ou seja, não estava nem na via de alta rodagem ali, na via mais expressa, vamos dizer assim, e de madrugada. Vamos lá. Uma das características, ou vamos dizer assim, uma das possíveis consequências de alguém que consome álcool é perder a noção do perigo. Mas a questão não é nem essa, né? Numa velocidade dessa, mesmo se não estivesse alcoolizado, mesmo se não estivesse cansado, como ele já estava do dia inteiro, já está dirigindo para cá, para lá, e bebe, e conversa, e aí vai pro pôquer, e pôquer já é uma situação mental, e aí, cara, 160 por hora não é fichinha. E ainda mais dentro da cidade, ainda mais onde você tem cachorro, pessoas atravessando a rua, você tem uma série de coisas que podem acontecer, ainda mais de madrugada, com reflexos e tudo mais. Não é um acidente, é uma opção, é uma escolha. Vamos lá. É uma briga, discute com alguém, com um amigo, ou sai correndo com o carro, né? Por que sobe? Você consegue explicar, Fernando? Por que sobe, como você está dizendo que você está? Você chegaria a 160 por hora, né? Você andou a 156 km. Beba água. Beba muita água. Por hora, na vida, sabe? Ele teve uma microexpressão aqui de desdém, né? Tipo, rapidamente aqui, ó. Vocês podem depois voltar para ver. O limite é 50. Então, E ali o limite é 50, né? Nem 60. Eu falei 60, mas é 50. Fecha os olhos de forma mais contundente. Agregador de tempo. Dentro do carro eu não tive essa sensação de que eu estava em tamanha velocidade. Como é que você não tem uma sensação de estar a 160 por hora, cara? Inclusive, eu acho que seria válido uma segunda perícia. Ou seria válido você não poder mais dirigir, porque se você não tem a capacidade, estando sóbrio, de perceber que você está a 160 por hora, você não ouve o barulho do motor, você não ouve o agarramento ali do carro, né, da trepidação, de tudo mais, do próprio força G te jogando para trás. Se você sóbrio não sente nada disso, você não pode dirigir um carro, cara. Definitivamente você não pode dirigir mais carro, porque se você não tem essa mínima noção,
de perceber que você está a 160 por hora, enfim, né? E aí várias coisas não vão casar, né? Uma Vamos lá. segunda análise pra... Aí a preocupação dele é fazer uma segunda análise. Ele acha mesmo que vai passar de 160 para 50, né? Vamos fazer uma outra perícia, vamos ver se bate 50 agora, diminui 100 quilômetros do que foi feito. Vamos lá. Ter certeza dessa ferição. É que eu acho que mesmo perícia eles vão então E aí ele fica preocupado, há uma respiração um pouco mais ofegante, morde os beiços. refazendo, fazendo uma mais sofisticada. Mas acredito que não tem tanta diferença, não vai cair de 156 para 60 por hora, né? Ou 50, né? Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Eu sou até incapaz de dizer algo óbvio. Já é incapaz de perceber que o carro está 160 por hora. Já é incapaz de fazer uma cognição simples. Então não dá, né, meu amigo? Tem que impugnar umas pessoas dessa aí. Meu Deus do céu! Em declarações à polícia ainda... E ainda faz deixa eu ver aqui, ó. Faz uma expressão aqui, deixa eu ver aqui. Ai, vamos lá. Eu não posso dizer. E aí tá... Em declarações à polícia ainda no hospital, Marcos Vinícius Machado. E o amigo não consegue nem sair lá, né? Airbag pra tudo quanto é lado, dor pra tudo quanto é lado. Rocha disse que os dois casais tomaram bebidas destiladas. Olha lá, o amigo disse, afirmou, olha, nós tomamos, casais tomaram, todo mundo tomou. Hoje de manhã, o advogado de Marcos confirmou essa informação. Ele ficou muito dividido, porque ele sabia que ele falando a verdade poderia prejudicar o amigo. Mas desde o início ele disse que queria falar com a verdade, não ia faltar com a verdade. Já Fernando E aí ele disse que todo mundo bebeu. mantém a versão de que não bebeu. Então eu posso ter certeza, você sabe que hoje tudo esse filme nunca vai aparecer uma imagem sua, seja no restaurante, seja no poker, naquela noite em que você estava consumindo álcool. Não, porque eu não consumi. Eu não bebi no primeiro ambiente, eu não bebi também no Ixi, no No- aonde? No agregador de tempo e vai. No aonde? Tá difícil de falar, né? na casa de poker. Fecha a boquinha aqui, mas... rapaz, seu inconsciente tá te entregando. Porque tanto o Marcos quanto a Juliana dizem que você tinha bebido, né? E aí os advogados que estão lá atrás, ó, parece que são 3 advogados filmando com 2 celulares. Ah, que loucura, né? Ó, fala nada. Ó, não. Os advogados presentes orientam Fernando. A cautelar impede de falar qualquer coisa ali, né? O nome era cautelar. Eu falei que era, enfim, falei qualquer outro termo lá, mas o que é importante é o que o advogado está dizendo aqui, ó. A cautelar impede. Você não pode comentar sobre isso. Não. Não é a primeira vez que Fernando se envolve em ocorrência de trânsito. O prontuário. Esse é o problema, né? Qual que é o aspecto? Foi uma única vez? Foi algo que... Aí diz que o prontuário, que já foi pego em várias vezes de velocidade e racha. Como é que é? Vamos ver. Tem multas por excesso de velocidade e participação em um racha. Eu tava vendo É complicado, né? até uma reportagem que o Jornal Nacional fez de umas multas lá no Ceará. E também de valores altos de velocidade, né? Valores altos de velocidade no Ceará. Essas aí você lembra? Aí ele olha pros advogados e agora, o que eu respondo? lembro. Não lembro. Tomei uma multa, paguei a multa. Eu não lembro. Não lembro, não. Você tem aquela história do racha na Paulista? Não tá rolando racha lá? Não tem como, eu acho. Aí ele ó, foi pro visual lembrado ali, Paulista. Paulista é muito cheio, não tem. Não, lá é cheio. Sim, em outro lugar até dá, mas ali eu afirmo que eu manjo, né? Eu não sinto quando o carro tá a 160 por hora, mas eu categoricamente sou um especialista para dizer não, lá não. Mas outros lugares a gente consegue, né? Tipo... Agora, Fernando é réu por homicídio e lesão corporal grave. É de uma apatia, né, cara? Esse rapaz, ele tem uma apatia, ele tá indo pra delegacia de uma apatia total, né? É como se tivesse indo, tipo, onde é que é o banheiro? Cadê o banheiro? Onde é que é ali? Deixa eu ir lá no banheiro, deixa eu ir lá. E é isso aí. Gravíssima. Ambos com dolo eventual. O que é o dolo eventual? Porque assim, quando a situação é culposo, é porque você teve a culpa, mas não teve a intenção. Quando você tem o dolo, você é doloso, ou seja, você teve a intenção. E aqui é um dolo eventual, ou seja, qual que é o problema? Eu assumo que pode acontecer algo drástico, como aconteceu. O carro do cara virou uma sanfona, né? E o carro deles aqui esbagaçou tudo, né, cara? É o risco de assumir a tragédia, né? Que é quando se assume o risco de matar e ferir. O pedido de prisão dele foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na sexta, depois de 3 tentativas em primeira instância. A defesa de Fernando anunciou que vai entrar com um pedido de habeas corpus. Aí muita gente fala assim, pô, mas esses advogados... Lembre-se, o advogado, ele faz a função da defesa. Todo mundo tem direito à defesa. E eles vão buscar o máximo possível para que ele ou fique solto, ou responda em liberdade, ou tenha sua pena reduzida. Essa é a função do advogado, essa é a função do advogado. Então, muitas vezes a pessoa confunde o criminoso com o advogado. Não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. Até um criminoso tem que ter o direito de ter um advogado e que ele seja respondido, ou seja, vai responder à lei perante a lei, para que também não tenha excessos do outro lado. Você está entendendo? Não é que vai passar a pano na cabeça ali do criminoso, mas é para que
todas as pessoas, porque você pode também estar numa situação que às vezes você caiu naquela situação sem ter eventualmente feito ou não foi daquela maneira, ou te acusaram de algo que às vezes você nem fez e você precisa ter alguém te defendendo. Porque imagina alguém acusa você, ou você tá na hora errada e acontece as coisas, você fala, cara, mas eu preciso de uma defesa. E aí o advogado tá para isso, a advocacia tá para isso, para ela fazer com que a lei se cumpra, independente de quem tá ali, você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente olha, esses caras aí não tem dó da viúva, não tem dó dos filhos da viúva, tal. De novo, eles não defendem o criminoso, eles defendem a lei. Eles estão ali para defender o que a lei traz para aquele indivíduo. É bem importante isso. Não é uma causa pessoal, é uma causa de defesa. É difícil quando a gente está muito próximo da situação, ou quando é uma situação extremamente violenta. Não vou nem falar de outros crimes extremamente brutais, mas a gente tem que entender que tem que ter uma pessoa ali para que ele cumpra a sua medida, a sua pena, a sua reclusão, seja lá o que for, dentro dos parâmetros legalistas ali, saca? É isso, entendeu? Então tem que tomar cuidado também, porque às vezes as pessoas confundem o advogado com o criminoso, né? Como é que você se sente nessa posição, Fernando, sabendo que boa parte da opinião pública brasileira vê você como um playboy, privilegiado, que saiu impune, que recebeu um tratamento da PM, que a PM não costuma dispensar as pessoas comuns? Eu não tenho acompanhado muito. O que eu acho é o seguinte também, né? Aí é o lado do joguem na fogueira, né? Vamos apedrejar, vamos crucificar. Tem que tomar cuidado. É que nem eu falo, as pessoas estavam pedindo justiça. O que fica agravante é quando você vê a situação, você vê um carro daquele altíssimo valor, o outro um carro popular trabalhando. Há um contraste absurdo que é justamente o que as pessoas não querem. A população quer que você seja tratado pelo seu crime, pelo que aconteceu. E aconteceu algo extremamente violento. Independente se era uma Porsche ou não era, se era alguém com dinheiro ou não era, aconteceu algo violento. E as pessoas querem, de fato, que seja cumprida a justiça, o que está ali na letra fria da lei, que seja cumprido aquilo. Então, que você não tenha atenuantes por conta de você ter grana e você, de repente, ter algum tipo de tratamento diferenciado, entendeu? Muito as mídias, então eu não sei a dimensão que tá isso também. Mas ele tá tão apático, né, cara? É muito um descolar, né? Eu não sou nada disso, eu não tive nenhum tratamento privilegiado. Foi um caso midiático que estourou e foi isso. Não foi. É engraçado que assim, é um fato midiático, né? Não, foi uma morte, né, cara? Foi uma morte de um cara que estava trabalhando de madrugada. Você está entendendo o distanciamento? Pra mim foi tudo normal, não teve nada. Foi tudo normal, não teve nada de tratamento privilegiado. Fui tratado como qualquer um. Vamos pra frente. A gente tá falando do seu Arnaldo, né, Fernando? Se você ficasse frente... Você viu? Nós estamos falando do seu Arnaldo, né, o Fernando? Tipo assim, ele já até embargou um pouco mais a voz. Aí se você ficasse frente a frente, vamos ver? Frente a frente com os filhos dele, o que você diria? Presta atenção nos tempos verbais agora. Eu penso nisso quando eu pensei, se fosse meu pai. E aí eu sei que não Medo. tem nada que a outra parte pode fazer, pode me dar, pode me falar, que vai trazer meu pai de volta. Ele está dizendo assim, imagina se eu tinha me colocado num local, se fosse meu pai, o que a outra parte poderia fazer? Não poderia fazer nada porque não ia trazer meu pai de volta. Tá, se colocou numa terceira pessoa para falar da situação, vamos lá. Mas eu sei que talvez, eu acho que a única coisa que seria assim, para aquele momento, seria um pedido de desculpas sincero, assim, do coração. Seria um pedido de desculpa, veja o tempo verbal, seria... E seria isso que eu... Incapacidade, incompreensão e um pouco até de desdém, seria isso que eu... Mas vamos ver de novo? Pedido de desculpas sincero, assim, do coração. E seria isso que eu... Quase que não sabe, aí poderia... dizer pra eles. Tudo seria, poderia, faria, mas não fez. Não faz nesse exato momento. Olha, eu peço desculpa agora aqui, publicamente. Não, eu seria, faria, poderia e não faz. Pedir desculpas. Olha lá, pedir desculpas. E a desculpa não veio. Pelo menos se fez e a edição tirou, eu tô vendo que estão me dando aqui. Mas você vê que ele não consegue ainda... Poderia, né? Até uns perdigotos aí voando aqui e não consegue falar, cara, eu devo, eles merecem um pedido de desculpa meu e aproveitar e pedir desculpa, né? Falar, eu errei, eu não tava, podia até falar, foi um acidente, eu não vi, eu me atrapalhei, mas pede desculpa, não foi. Família do senhor Arnaldo, na periferia de Guarulhos. Contamos a eles o que o Fernando disse sobre pedir desculpas. Que não pede, né? Pra ser sincero, eu não senti nele
um pingo de arrependimento assim. Eu não senti nenhum arrependimento, nem fisicamente, nem pelas palavras, nem o olhar, nada, absolutamente nada, extremamente apático. E ele também não pede. Não senti uma emoção da parte dele. Zero emoção, totalmente apático. Tanto que depois, quando eu vi a filmagem das câmeras lá dos policiais, que, pô, se você olha ali, ele sequer pergunta do meu pai e a mãe dele muito menos. Então, Todo mundo percebeu isso, né? pô, como que pra você, sei lá, de repente tentar perdoar uma pessoa, você tem que sentir um arrependimento? Você tem que sentir a dor, né? Para você pedir a perdão, você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que sentir empatia, você tem que sentir compaixão. E parece que esse rapaz não sente, cara. Ele não sente empatia, ele não sente compaixão, ele não sente a dor do outro, cara. Alguma coisa nesse sentido, eu não senti. Pra mim, eles trataram meu pai pra nada, tiraram meu pai pra nada, trataram igual nada. E ontem, assim, eu parei um pouco pra escutar os áudios que meu pai mandava, né? Ele mandava áudio Ei, seu Arnaldão, cheio das piadas lá, quer ver? Ó? brincando. Vamos botar o carro pra trabalhar! E, cara, eu caí no choro, assim, entendeu? E É complicado, né? É como eu disse, não é um acidente, não foi um acidente. Foi um ato escolhido com responsabilidades, né? Assumiu responsabilidades por estar fazendo aquele ato. Agora, se ele acha que não tem condições de perceber a quanto que ele a dirige e tudo mais, ou não tem noção cognitiva de acreditar que, cara, não dava para você, numa outra aferição, baixar de 160 para 50, né? Como é que faz? Então, vamos tirar o direito desse rapaz dirigir, porque ele não tem condições de dirigir? É impossível um rapaz desse dirigir? Além das outras coisas que ele... Porque, pelas palavras dele, ele não tem condições de dirigir. Ele não consegue perceber a que velocidade que ele está. Ele é um rapaz que é um risco à sociedade, porque se ele não tem um mínimo de cognição, ele não tem um mínimo de situação, de velocidade de um carro, da percepção de um carro, não dá, né? Não pode. Mas a gente sabe que isso às vezes é uma estratégia da defesa, para não querer se comprometer, para não falar, mas o mínimo é uma situação apática que assusta de verdade. Eu acho que era importante até fazer alguns exames aí de transtorno de personalidade, porque eu vou te falar, assusta. A gente se sente meio incomodado quando está na frente de pessoas que podem, possivelmente, e nunca foram diagnosticadas com um transtorno de personalidade. Não estou dizendo que ele tenha, mas era interessante fazer sim. Fazer porque talvez ele não tenha capacidade, como ele mesmo disse, palavras dele, né? De ter essa percepção do outro, de ter a percepção de tudo que envolve você pilotar uma máquina potente e que merece que você tenha percepções, né? De espaço, de sinestesia, sinestesia aí, como é que é? Sinestesia e de cinética, né? De movimento, de percepção, complicado, né? Agora, vamos lá para as considerações finais. Uma vez esse jurista falou o seguinte para mim: Ricardo, a justiça não está ali para fazer justiça. A justiça está ali para que nós consigamos viver em sociedade. Por quê? Essa família, né, os filhos e a viúva do Arnaldo, eles querem a punição máxima, né? Eles gostariam até que fosse um olho por olho, dente por dente, né? Quem não desejaria, às vezes no momento ali da emoção, de que fizessem com esse rapaz o que fizeram com o pai dele? Então talvez aqui eles querem algo na mesma magnitude. Por outro lado, a família do Fernando, o pai, a mãe, principalmente você vê a mãe ali tentando fazer de tudo ali para tirar ele da cena do crime, não levar ele para um hospital que talvez fosse detectado ali, talvez traços de álcool, quem sabe, quer que o filho seja tratado como simplesmente um acaso do acaso, né? Então ele ir para casa. Então o que vai ficar no meio? A justiça. Então a justiça, ela nunca vai ser justa, nem para a mãe do Fernando e nem para o Fernando e nem para os filhos do Arnaldo e para a esposa do Arnaldo. Esses sempre vão achar que foi pouco e essas aqui sempre vai achar que foi muito, sempre. Então a justiça é o quê? É um meio humano que a gente criou para que tivesse limites na execução da retaliação ali, do efeito rebote, do que você fez, você vai ter que sofrer alguma penalidade porque você nos fez sofrer, agora você também vai ter que sofrer. Então a justiça, ela faz esse meio de campo para que consigamos viver em sociedade. Fala, olha, isso aqui vai ser a pena, tá ok? E não vai agradar nem a gregos, nem a troianos, mas é uma maneira que a gente encontrou para que a gente não vivesse em barbárie. Simples assim. Então a justiça,
esse recorte. Justiça não é feito para fazer justiça, mas para que nós consigamos continuar a nossa vida em sociedade. Quando eu aprendi isso, o meu olhar para essas questões mudou completamente, né? Então a gente talvez sempre vai se decepcionar quando a gente olha para a justiça. Segundo ponto, às vezes as pessoas olham para um carro, às vezes para uma moto, às vezes até uma bicicleta, né? Porque teve pessoas que até já foram até atropeladas por bicicleta e vieram até a falecer. Então existem muitas coisas que a gente olha como algo de diversão ou algo que eu domino, né? Essa molecada agora que está fazendo o grau, né? Dando pinote, quantos? Eu já presenciei alguns do cara cair e machucar objetos, por exemplo, o cara cair e machucar a porta de um carro. Eu já vi o cara realmente bater em outras pessoas e machucar, como já vieram pessoas a óbito. Então, as pessoas têm que entender que a minha liberdade, o meu prazer, ele termina quando começa a liberdade do outro, quando começa o prazer do outro. E mais ainda, as leis, elas estão ali para dar segurança a todos, a todos. A lei, ela tem esse caráter de dar segurança. Então as leis de trânsito, por exemplo, elas existem porque para ela dar essa sustentação de segurança para essas máquinas potentes sejam utilizadas com responsabilidade, porque elas podem não só ferir o outro, mas elas podem me ferir também. Eu posso acabar me machucando, me ferindo, me mutilando ou até vindo a óbito. Simples assim. Então essa molecada tem que aprender muito cedo que essas escolhas vão ocasionar riscos e podem ocasionar o risco de morte, cara, que é irreversível. Ou, como eu disse, de uma amputação, sabe, de um ferimento gravíssimo. E que algo que era minutos de prazer, às vezes segundos de prazer, vão acabar com vidas. Você acha que esse rapaz mesmo, você acha que vai ser legal pra caramba ele tá preso? Vai cara do outro. Sim, mas tô dizendo, até ele mesmo que não veio, o amigo dele que teve que tirar o baço, vai estar. Você acha que ele vai ter a mesma disposição física, atlética e tudo mais, ou até pulmonar, não sei, porque o cara se bateu todo ali. Então, são desdobramentos que a pessoa, quando se acha o pilotão ali e tudo mais, ou até quando é a mesma coisa de uma arma. Cara, uma arma não tem perigo algum na mão de pessoas conscientes. E ela pode servir para pessoas que querem fazer o mal, uma potencialização do seu desejo, que é roubar, extorquir, né? Ou mesmo tirar a vida do outro por contratação. Então o problema é da arma? Não, é de quem a usa. Uma arma na mão de uma pessoa que segue as leis, que segue tudo aquilo que lhe é permitido, ele vai viver a vida inteira com aquela arma em seu poder e não vai ter problema nenhum. E aí vai usar de forma consciente. Como é a maioria esmagadora das pessoas, assim como os carros. A maioria esmagadora das pessoas tratam e seguem as leis de trânsito. Agora aparecem uns caras aí que são as exceções e que causam essas situações aí. Então nós vamos tirar agora todos os carros de circulação, vamos tirar todas as motos de circulação, porque alguém está empinando moto, vamos tirar todos os carros esportivos de circulação? Não, nós temos que tirar essas pessoas que não sabem utilizar desses objetos de circulação e saber ainda se eles têm condições de continuar numa outra alternativa, numa outra situação, de continuar com esses objetos, seja um carro, uma moto, uma arma, seja qualquer coisa que lhe dê condições de interferir na segurança e na integridade física de outras pessoas. É algo que a gente tem que pensar. A gente não pode acabar com o objeto em si é animado. Então pense nisso, não é o objeto, são essas pessoas que são as exceções que devem ser identificadas, devem ser, quando identificadas, ter uma punição extremamente severa para que outras pessoas também não acabam se entusiasmando em cometer ou beirar ali o precipício, porque sabe que se cair alguém vem e resgata e tá tudo bem. Eu posso pecar, eu posso errar, eu posso fazer uma besteira, eu vou conseguir sair dessa e continuar a minha brincadeira aí ou meu ato ilícito. Você está entendendo? Então, é uma questão ampla que a gente pode tirar, uma discussão ampla da sociedade sobre todos esses assuntos aí. E mais uma vez, né, eu lembro que acho que na década de 70 tinha uma frase muito célebre que era assim: não faça de seu carro uma arma. É isso, não faça de seu carro uma arma. E como eu digo, uma arma nas mãos erradas aí. E por essas e por outras que eu aconselho você a começar a estudar linguagem silenciosa, porque você vai se livrar de muitos golpes, de muitos canalhas, de muitas pessoas mentirosas,
silenciosas, ardilosas, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, as pessoas que querem te engambelar, que querem colocar você num relacionamento patológico, abusivo. E lembrando, relacionamento patológico e abusivo não é somente de casais, não é somente de algo carnal. Nós temos isso como com sócios, a gente tem isso como amigos, a gente tem isso até na sociedade. Então fique atento, linguagem silenciosa salva vidas e ela pode te proteger. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.